Um bilionário almoça em um restaurante de luxo, até que uma menina de rua invade o salão aos gritos. Tio, sua esposa quer te envenenar hoje. A frase ecoa. O salão inteiro congela. Mas o que essa garota suja, assustada e invisível revela nos minutos seguintes muda completamente o rumo da vida dele e expõe um plano mortal que já estava em andamento. O que ela viu, ninguém deveria ter visto. Antes de começarmos, diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Inscreva-se no canal e deixe um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O garçom deslizou pelo salão com silêncio treinado, depositando a taça de vinho com precisão cirúrgica. Tinto francês, safra 2006, como o senhor gosta, senhor Moretti. Henrique assentiu com um leve movimento de cabeça, sem levantar os olhos do celular. Diana, à sua frente, vestia um vestido vermelho que brilhava sob as luzes douradas. Linda, fria, calculada, como sempre. Henrique, por favor, larga isso. Estamos comemorando. Só um minuto, murmurou, digitando algo com os olhos semicerrados. A música ambiente se misturava ao tilintar de taças e sussurros de gente poderosa. Era o tipo de lugar onde se fechavam acordos de milhões e se enterravam traições com um sorriso. Mas ninguém ali esperava o que viria a seguir. A porta do restaurante se escancarou com violência. Um silêncio cortante tomou o salão. Descalça, coberta de sujeira e com a camiseta rasgada, a menina parou bem no meio do tapete caríssimo e gritou com voz firme: Tio, sua esposa quer te envenenar hoje! As palavras explodiram como um trovão. Henrique ergueu os olhos confuso. Diana arregalou os dela boquiaberta. O garçom congelou, taça na mão. Um casal ao lado largou os talheres. E por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. A menina deu mais um passo. Tinha não mais que 13 anos, o cabelo embaraçado grudado na testa, os olhos vibrando com uma urgência crua. Ela colocou algo na sua bebida. Agora, ela apontou o dedo trêmulo para a taça. Eu ouvi ela falando ao telefone. Eu vi ela comprando. Seguranças! Gritou o gerente, apressando-se na direção dela. Espera! A voz de Henrique soou firme, cortando o ambiente como uma lâmina. Espera um segundo. Laura, embora ele ainda não soubesse seu nome, olhou direto em seus olhos. Havia algo ali, algo que ele não conseguia explicar. Medo, sim, mas também verdade. Diana se recuperou rápido. Levantou-se da cadeira, encarnando a figura da esposa escandalizada. Henrique, isso é um absurdo. Essa invasora suja, você vai dar ouvidos a isso? Henrique ficou em pé lentamente. O que exatamente você ouviu? Perguntou a garota. Eu estava dormindo atrás do restaurante Le Baron, aquele chique lá da Zona Sul. Ela entrou no carro preto com um homem. Eu reconheci ela, disse apontando para Diana. Disse que hoje à noite você tomaria a última taça de vinho. Mentira! Explodiu Diana ruborizada. Isso é loucura. Essa menina é uma drogada. Deve estar delirando. Henrique olhou para a taça. Essa taça foi servida agora. Você não tocou nela, Diana. Ela hesitou. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Laura foi agarrada por um segurança, mas Henrique levantou a mão novamente. Soltem ela! Henrique, pelo amor de Deus, isso é um circo! Henrique se virou para Diana. Você ficou no Le Baron essa semana? O quê? Não! Claro que não! Henrique pegou o celular, digitou algo, e segundos depois, uma câmera de segurança apareceu na tela. Ele tinha acesso à rede de câmeras da região. Era proprietário de metade dos imóveis da rua. Diana apareceu na tela, entrando no carro preto. Silêncio total. Isso não prova nada. Eu só fui deixar um presente para uma amiga. Quem é Márcio? Laura perguntou, quebrando o silêncio. Henrique congelou. Diana empalideceu. Ninguém, respondeu rápido demais. Mas Henrique se lembrava daquele nome. Um ex-sócio envolvido em desvio de verbas, desaparecido após um escândalo abafado por dinheiro.
Você falou o nome dele no carro, disse Laura. Falou que ele já tinha conseguido o produto. O sangue de Henrique gelou. Ele se virou, encarando Diana. Ela agora tremia levemente, os olhos fugindo dos seus. Vamos sair daqui. Agora, disse ele, puxando a garota pela mão. Henrique, você vai mesmo dar ouvidos a uma marginal? Sim, vou, porque ela me deu mais respostas em 5 minutos do que você em 5 anos. A saída do restaurante foi silenciosa. Nenhuma palavra, nenhuma desculpa. Os flashes começaram do lado de fora. Paparazzi curiosos, clientes filmando com o celular. A cena viralizaria em minutos. Henrique sabia. Dentro do carro, ele olhou para a menina sentada ao lado, tremendo discretamente. Ela não parecia aliviada. Parecia ainda em alerta. Qual é o seu nome? Laura. Como você sabia tudo aquilo? Eu só estava no lugar certo. Ou errado. Mas escutei. E não podia deixar você morrer, tio. Henrique soltou um suspiro longo, enquanto o carro se afastava. Ele sabia que sua vida tinha mudado para sempre. E que aquilo era só o começo. O céu de São Paulo amanheceu acinzentado e pesado, como se compartilhasse o estado de espírito de Henrique Moretti. Sentado na varanda de seu apartamento na cobertura, observava a cidade sem vê-la de verdade. Uma taça de vinho intocada tremia levemente entre seus dedos. O mesmo vinho, o seu favorito, safra 2006, francês, aromas de frutas escuras com um toque de madeira envelhecida. Foi exatamente isso que Laura dissera. Ela descrevera o vinho com precisão, algo que só ele, sua sommelier e Diana sabiam. Como uma garota de rua poderia saber? Ele havia dormido mal, repassando cada detalhe da noite anterior. A humilhação pública, o rosto de Diana se contorcendo entre incredulidade e raiva. E mais do que tudo, o olhar de Laura não era o de uma oportunista. Era de alguém com medo real, com coragem desesperada. Henrique balançou a cabeça. Ele estava se deixando levar ou finalmente acordando? Está tudo bem, Henrique? Perguntou Cláudia, sua assistente pessoal, ao vê-lo chegar ao escritório naquele dia. Quer que eu remarque as reuniões? Não, só cancele o almoço com o pessoal da construtora. E veja se consegue alguém que entenda de cibersegurança para me encontrar discretamente. Cláudia o olhou com curiosidade, mas não questionou. Ela sabia ler o clima. Henrique era um homem de controle, e quando ele falava com aquela firmeza, não era um momento para perguntas. No final da manhã, ele se trancou no escritório, ignorando telefonemas e notificações. A imprensa já estava noticiando o escândalo do restaurante. Bilionário é interrompido por garota de rua com acusação chocante contra a esposa. Um vídeo curto viralizava. Os olhos de Laura, sujos e intensos, estavam agora em todas as redes sociais. Henrique deu play e assistiu em silêncio. Viu a própria expressão quando ela falou de Márcio. Viu Diana congelar. Ele voltou o vídeo. Pausou no momento exato em que Diana tocava na taça de vinho, olhava para ele e depois desviava o olhar. Voltou mais uma vez. Uma pequena hesitação, um microgesto, quase imperceptível, mas estava lá. À tarde, Henrique teve uma reunião com Lucas, especialista em cibersegurança. Um hacker legalizado que já prestava serviços a empresas de tecnologia. E preciso acessar dados apagados do celular da minha esposa. Conversas, fotos, geolocalizações. Pode fazer isso? Com acesso físico ao aparelho, sim. Se tiver backup em nuvem, melhor ainda. Você terá acesso, mas precisa ser discreto. Ninguém pode saber. Lucas assentiu. Vai ter o que precisa em 72 horas. No fim do dia, Henrique chegou em casa mais cedo. Diana o esperava com um hobby de seda e uma expressão cuidadosamente doce. Podemos conversar? Ele assentiu, observando cada movimento dela. A forma como o abraçou, como segurou seu rosto, como fingiu ser a mulher que ele acreditava conhecer. Henrique, eu sei que ontem foi surreal, mas você sabe que aquilo foi um absurdo, né?
Você me conhece, sabe que eu jamais... Ele respirou fundo. Quem é Márcio? Diana piscou. Márcio? Que Márcio? O homem que estava com você no Lebaron. Eu vi o vídeo da câmera. Você mentiu que não esteve lá. Eu fui levar um presente para uma amiga. Ele só estava no carro. Me ofereceu carona. Henrique inclinou a cabeça como quem ouve uma história improvável de uma criança. E por que o nome dele faria uma menina de rua congelar de medo? Diana endureceu. Por um segundo, a expressão vacilou, mas logo se recompôs. Você está deixando essa loucura te afetar. A garota provavelmente ouviu esse nome em qualquer lugar. Pessoas em situação de rua ouvem coisas o tempo todo. Isso não significa que ela esteja falando a verdade. Henrique se levantou devagar. Talvez, mas eu vou descobrir. Diana o seguiu com os olhos até ele sair do quarto. Ficou sozinha. Seus dedos tremiam. Pegou o celular, discou um número e disse apenas: temos um problema. Naquela noite, Henrique ficou observando Laura de longe. Ela estava dormindo em um colchão improvisado no antigo galpão da empresa, que ele mandou esvaziar para acolhê-la temporariamente, longe de tudo e de todos. Ela dormia inquieta, como se mesmo nos sonhos precisasse lutar. Henrique sentou ao lado, cobriu-a com um cobertor leve e a observou por um tempo, sem ser notado. Pensou no pai que nunca foi, na ausência de filhos em sua vida, em como uma estranha, em um ato de coragem absurda, podia ter salvado sua vida. Ele não sabia ainda por que Laura fizera aquilo, mas sabia, com todas as fibras do corpo, que precisava protegê-la. Porque, no fundo, aquela menina era a única coisa real em meio ao mundo de máscaras em que ele vivia. E ele ainda não fazia ideia do tamanho da teia que estava prestes a descobrir. O sol ainda não havia nascido quando Henrique Moretti entrou no escritório da sua cobertura, com um café forte na mão e os olhos vermelhos de insônia. O silêncio ali não era paz, era antecipação. As últimas 48 horas pareciam irreais. Uma menina de rua o alertara de um possível assassinato. Sua esposa havia mentido descaradamente, e agora ele confiava a própria segurança a um hacker que mal conhecia. Henrique sempre se orgulhara de seu controle absoluto sobre tudo. Mas agora era como se um pano de fundo da sua vida fosse puxado, revelando rachaduras que ele nunca quis ver. Às 7 horas em ponto, Lucas o chamou por vídeo. O rosto cansado do analista aparecia com um leve sorriso. Bom dia, senhor Moretti. Tenho novidades. Boas ou ruins? Depende do seu conceito de confiança. Lucas compartilhou a tela. Em poucos cliques, revelou uma lista de transações bancárias realizadas a partir de uma conta vinculada ao nome de Diana, mas sob um CNPJ de fachada. A empresa foi aberta há 3 meses, em nome de uma mulher chamada Fernanda de Barros. Nome limpo, mas é laranja. Fiz uma análise de movimentação. Ela recebeu depósitos regulares de uma conta que pertence à Fundação Moretti. Henrique apertou os lábios. Ela usou o dinheiro da fundação? Sim, transações trianguladas, bem escondidas, mas rastreáveis. Os repasses somam mais de 870 mil até agora. Henrique se inclinou para frente. E para onde esse dinheiro foi? Lucas clicou em outra pasta. Parte foi para contas internacionais, outra para clínicas e laboratórios particulares. Mas essa aqui chamou minha atenção. Ele abriu uma fatura digital de uma loja farmacêutica especializada em produtos de uso controlado. Alguns nomes complexos apareceram na lista, nada que um leigo reconheceria de imediato. Henrique franziu a testa. O que exatamente ela comprou? Lucas hesitou por um segundo antes de responder com cuidado. São substâncias que, se combinadas da forma errada ou certa, dependendo da intenção, podem gerar efeitos graves, muito graves, e quase impossíveis de rastrear. Henrique se recostou na cadeira, o estômago revirando. Lucas finalizou com um tom baixo. O tipo de coisa que só se usa quando se quer garantir silêncio, de forma discreta e eficaz.
A última palavra ecoou na mente de Henrique. Foi exatamente como Laura descrevera na noite do restaurante. Discreto, eficaz. À tarde, Henrique voltou à mansão, onde Diana fingia normalidade com a maestria de uma atriz experiente. Preparara almoço, vestira um vestido leve e oferecera um sorriso quase convincente. Henrique, você está muito tenso. Por que não viaja uns dias? Vai pescar, refresca a cabeça. Ele quase riu. Era isso então? Queria mandá-lo para morrer acidentalmente em algum lugar remoto? Acho que vou descansar no sítio da serra, sozinho. Ela fez um biquinho calculado. Sozinho? Está me evitando? Só quero silêncio. Ele subiu para o quarto e trancou a porta. Ligou novamente para Lucas. Quero mais. E-mails, mensagens. Você consegue? Já estou trabalhando nisso. A conta de e-mail pessoal dela foi difícil de quebrar, mas recuperei alguns arquivos deletados. Te envio ainda hoje. Horas depois, chegou o pacote digital. Henrique o abriu com mãos trêmulas. Entre os arquivos recuperados, havia uma conversa por e-mail com um contato identificado apenas como M. Está tudo sob controle. O vinho será servido na próxima semana. Preciso que seja discreto e eficaz, como combinamos. D. Outro e-mail, enviado do mesmo endereço de Diana, dizia: ele não pode desconfiar. Se algo parecer estranho, abortamos, mas não posso mais esperar. Já está tudo pronto. Henrique teve náuseas. Aquilo era real. Não era um pesadelo. Era a mulher com quem ele dormia todas as noites. Aquela com quem dividia o patrimônio, os sorrisos sociais, as viagens, os brindes. Agora tudo parecia uma encenação grotesca. Ele voltou ao galpão no fim da noite. Laura estava acordada, desenhando com lápis de cor em uma folha velha. Um homem de segurança observava de longe. Você não dorme? Ele perguntou. Pesadelos. Henrique sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. Você conhecia o nome Márcio antes? Sim. Ele era alguém ruim. Não era só um amigo da sua esposa. Era tipo o chefe. Ela obedecia a ele. Era ele quem mandava ela fazer as coisas feias. Você viu mais alguma coisa? Não preciso ver mais. Eu conheço esses olhos. Ela não tem medo de nada. Gente assim não sente. Henrique a olhou com atenção. Havia algo em Laura que o desarmava. Ela não tinha filtros. Falava com a crueza de quem sobreviveu ao pior. Você sabia que poderia morrer indo até aquele restaurante? Ela deu de ombros. Eu sabia que você podia morrer. Achei que pelo menos alguém tinha que saber. Henrique abaixou a cabeça. As palavras dela tinham peso e verdade. Nos dias seguintes, a paranoia se instalou como uma presença viva ao redor de Henrique. Ele começou a evitar alimentos preparados por Diana. Instalou escutas ocultas pela casa. Cancelou reuniões. Limitou os acessos. Ao mesmo tempo, mergulhou nos e-mails, contratos e movimentações financeiras da empresa. Começava a perceber um padrão. Diana vinha se preparando havia mais de um ano. Cuidava da imagem de esposa ideal, enquanto abria o terreno para o golpe. Henrique não sabia o quanto mais havia por trás da cortina, mas já era tarde demais para fingir que tudo era normal. Ele agora tinha provas, mas também um alvo nas costas. Uma noite, enquanto olhava a taça de vinho intocada sobre a mesa de vidro, ele percebeu. Se tivesse bebido naquela noite no restaurante, estaria morto. Se Laura não tivesse falado, sua vida teria terminado com um brinde. A garota suja, abandonada, invisível, fora mais leal que qualquer pessoa em sua vida. Ele pegou o celular e ligou para Lucas. Eu quero montar um dossiê completo. Quero rastrear cada centavo, cada ligação, cada nome envolvido. Quero todos eles. Não vou parar até acabar com essa mentira. Do outro lado, Lucas respondeu. Vai ser perigoso. Henrique respondeu sem hesitar. Já é. Do lado de fora, o bairro parecia qualquer outro. Postes altos, com fios pendurados, o cheiro de fritura vindo de uma lanchonete barata e crianças brincando em um terreno vazio. Mas para Henrique Moretti, aquele era território desconhecido.
Uma São Paulo que ele nunca viu de perto. Ele estava no centro, não o centro financeiro que ele conhecia tão bem, mas o outro centro, o da cidade quebrada, onde gente invisível lutava para não desaparecer. A porta do abrigo comunitário estava entreaberta. Um letreiro desbotado pendia de uma corrente solta. Centro de acolhimento, Vida Nova. Lá dentro, alguns voluntários distribuíam cobertores, sopas e palavras breves de cuidado. Posso ajudar, senhor? Perguntou uma mulher de jaleco amarelo. Tinha cerca de 50 anos e olhos experientes. Henrique se apresentou sem mencionar o sobrenome. Estou procurando uma menina chamada Laura. Deve ter uns 13, 14 anos. Cabelos escuros, pele morena, provavelmente dormindo na rua. A mulher suspirou. Esse é o perfil de metade dos que passam por aqui. Mas, Laura, sim, o nome é familiar. Arisca. Veio algumas vezes. Só pegava comida. Nunca dormiu dentro. Sabe onde posso encontrá-la? Ela costumava ficar ali perto do viaduto Rubens Paiva. Mas, cuidado, é um lugar perigoso. Henrique agradeceu, mas o olhar da mulher não mudou. Ela sabia que ele era um forasteiro ali. O viaduto era sombrio, mesmo durante o dia. Coberto por pichações, colchões velhos, sacolas com roupas e restos de vidas em trânsito. Henrique desceu devagar, sentindo os olhares cautelosos de quem vivia nas sombras. Laura estava lá, sentada em um canto com uma mochila encardida no colo e fones de ouvido grandes demais para ela. Mastigava um pedaço de pão velho, olhando fixamente para o nada. Ele se aproximou devagar. Laura! Ela o viu e imediatamente se levantou. Você me seguiu? Estou aqui para te agradecer. Ela riu, seca. Agradecer? Pode fazer isso de longe, então. Eu não pedi nada. Henrique deu um passo a mais. Você salvou minha vida. Não sei como, nem porquê, mas eu devo isso a você. Você não me deve nada e eu também não quero nada de você. Ela olhou ao redor, desconfiada. O instinto de fuga era evidente. Eu só queria saber como você sabia. Aquela noite, o que te fez ir até lá? Laura hesitou. Foi por acaso. Eu estava tentando dormir atrás de um restaurante. Escutei ela falando com alguém no telefone. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente. Ela falou que era hoje, que ia ser no vinho. E você resolveu aparecer no meio de um restaurante de luxo, correndo o risco de ser presa ou agredida. Achei que você ia morrer. O silêncio pairou por alguns segundos. Henrique a observou, o olhar firme, mas os ombros encolhidos, como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Por que você não vai para um abrigo? Prefiro a rua. Nos abrigos tem regras demais, gente demais e perigos demais. Ele percebeu. O medo dela não era da rua. Era do que já tinha acontecido em lugares fechados. Vem comigo, só por uma noite, um lugar seguro. Banho quente, comida, cama limpa, só isso. Você quer algo em troca? Henrique se espantou com a pergunta, mas entendeu rápido. Não, nunca. Você me salvou. E eu quero garantir que, pelo menos por uma noite, você durma sem medo. Laura o encarou. Os olhos estreitos, o maxilar tenso. Então, lentamente assentiu. Uma noite. O galpão reformado da empresa estava pronto para recebê-la. Henrique mandara instalar um quarto improvisado com cama, chuveiro e roupas limpas. Quando Laura entrou, seus olhos se arregalaram. Isso tudo é para mim? Só por hoje. Amanhã você decide. Ela hesitou por alguns segundos, depois correu para o banheiro. Quando saiu, o cabelo escorria limpo e ela usava um moletom azul marinho 2 números maiores que ela, parecia outra pessoa. Henrique trouxe comida, arroz, feijão, frango, suco de caixinha. Você sempre desconfia de todo mundo? Ele perguntou enquanto ela devorava o prato. Quase morri por confiar. Então, aprendi. Quer falar sobre isso? Ela encarou o prato por um instante. Fui criada num abrigo. Fugir foi minha melhor decisão. Lá dentro, ninguém se importava. E quando se importavam,
Era pior. Preferia a rua. Pelo menos lá eu sabia de onde vinha o perigo. Henrique não insistiu, mas guardou cada palavra. Antes de dormir, Laura pegou um caderno velho e começou a desenhar. Linhas simples, expressivas, rostos sem olhos, silhuetas pequenas diante de prédios gigantes. Você desenha bem. Ela deu de ombros. Ajuda a esquecer. Henrique se levantou. Boa noite, Laura. Henrique, ele parou na porta. Se eu não tivesse avisado, você teria morrido? Provavelmente. Então agora ela vai tentar de novo? Henrique não respondeu, mas os olhos dele disseram tudo. Laura fechou o caderno e pela primeira vez em muito tempo dormiu sem se cobrir de medo, mas com uma nova sombra pairando no ar. Uma sombra chamada Diana. O café da manhã estava quase pronto quando Henrique entrou no galpão naquela manhã. O aroma de pão quente e frutas recém-cortadas preenchia o ambiente improvisado. Laura estava sentada na ponta da mesa, enrolada em uma manta, os olhos fixos em um programa de culinária na TV pequena que Henrique mandara instalar. Ela parecia uma criança comum por um momento, mas Henrique sabia que aquela tranquilidade era frágil. Dormiu bem? Ele perguntou, puxando a cadeira ao lado. Melhor do que em papelão, com certeza. Quer conversar um pouco? Ela o encarou por um instante. Estava menos defensiva do que no dia anterior, mas ainda vigilante. Mesmo ali, cercada de conforto, Laura era como um animal de rua, com um olho sempre aberto. Sobre o quê? Henrique respirou fundo. Era hora de avançar. Sobre o que você ouviu naquela noite, antes de ir até o restaurante. Sobre Diana e esse tal de Márcio. Laura largou o garfo. Eu não devia ter falado esse nome. Por quê? Porque quando você fala o nome dele, ele aparece. Henrique se inclinou para a frente, a voz mais baixa. Quem é ele, Laura? Ela olhou em volta, como se o nome ainda pudesse chamar algo ruim para perto. Depois baixou a voz. Eu o vi algumas vezes, sempre de longe. Ele aparecia em lugares estranhos. Uma vez vi ele saindo de um carro com a Diana. Eles estavam brigando, mas não como marido e mulher. Era diferente. Ela parecia obedecer, como se ele mandasse nela. Henrique franziu o senho. Você sabe o sobrenome dele? Não, mas ouvi alguém chamá-lo de Dr. Márcio. Ele sempre falava baixo, mas os olhos dele não precisavam de voz. Dava medo só de olhar. Um dia ele me viu e sorriu. Aquele sorriso me deu pesadelos por semanas. Henrique fechou os punhos. Você acha que ele está envolvido com isso? Laura assentiu. Tenho quase certeza que foi ele que arrumou o negócio para ela. O produto, como ela chamou. Ele falou que era como mágica, que ninguém ia suspeitar. Henrique se levantou andando pelo galpão. A cabeça fervia. Márcio. Um nome do passado enterrado sob camadas de silêncio e acordos sujos. Ele lembrava daquele nome de reuniões antigas, antes mesmo de se casar com Diana. Um consultor externo, inteligente e manipulador, desaparecera depois de um escândalo abafado na empresa, algo que Henrique nunca soube em detalhes. Diana dissera que ele havia sido demitido por má conduta ética. Agora, tudo parecia conectado. Laura, o que mais você lembra? Qualquer coisa. Expressões, lugares, nomes. Eles mencionaram um lugar, o Corredor Cinza. Não sei o que significa. Pode ser um codinome. Ou um lugar de verdade. Henrique anotou no celular. E você tem medo que ele venha atrás de você? Ela desviou os olhos. Sempre tive. Por isso nunca fiquei em abrigo. Não gosto de paredes. Paredes trancam. Gente ruim usa portas. Na rua, pelo menos, dá para correr. Henrique sentou-se ao lado dela novamente. Sentia o peso de uma responsabilidade que não havia pedido, mas que agora carregava com convicção. Eu vou te proteger. E se esse Márcio aparecer, nós vamos estar preparados. Nós? Sim, eu não vou deixar você sozinha nisso. Você me salvou. Agora é minha vez. Laura ficou em silêncio por um momento. Depois, baixou os olhos e sussurrou. Ninguém nunca ficou.
Nos dias seguintes, Henrique intensificou sua investigação. De forma discreta, pediu a Lucas que buscasse qualquer registro do nome Márcio relacionado à empresa, à fundação ou a qualquer contrato dos últimos 7 anos. A busca não seria fácil. Nomes como esse se escondem bem. Enquanto isso, ele passou a visitar Laura diariamente no galpão. Conversavam, riam às vezes. Ele trazia livros, lanches, até mesmo um caderno novo de desenho. E ela, aos poucos, começava a baixar a guarda. "Você sempre foi rica?" ela perguntou um dia. Henrique sorriu. "Nunca fui pobre, mas comecei com bem menos do que tenho hoje. Estudei muito, trabalhei como um louco e tive sorte." Sorte? Isso existe? A sorte é quando a oportunidade encontra quem está preparado. Mas também é sobreviver no dia certo. E você sobreviveu. Isso também é sorte. Ela ficou pensativa. "Eu não acho que sobreviver seja sorte. Eu só me recusei a desaparecer." Henrique ficou em silêncio. Aquela frase ficou martelando na mente dele. Numa noite chuvosa, ela teve uma crise. Um pesadelo. Acordou gritando, coberta de suor. Henrique entrou correndo e a encontrou encolhida no canto da cama. Ele estava aqui. Ele estava me olhando. "Era um sonho, Laura. Você está segura. Aqui ninguém entra sem meu aval." Ela chorava, mas não queria mostrar. Limpava o rosto com o lençol, tentando ser dura. "Me desculpa. Não tem do que pedir desculpas. Você passou por coisas que ninguém deveria passar." Ele se sentou no chão ao lado da cama, encostado na parede. "Quer que eu fique aqui até você dormir?" Ela não respondeu, mas não disse não, e naquela noite dormiu em paz. A relação entre eles mudou. Já não era só proteção, já não era apenas gratidão, era confiança, algo raro, frágil, mas poderoso, quando nasce entre 2 sobreviventes de mundos diferentes. Henrique sabia que Laura era sua única testemunha confiável, e ela, no fundo, começava a ver nele não apenas um homem rico, mas alguém que pela primeira vez a via de verdade. E juntos, mesmo sem saber ainda como, iriam derrubar tudo que Diana e quem estivesse ao lado dela havia construído com mentiras. Henrique entrou em casa com o corpo cansado, mas a mente em estado de alerta. Tudo parecia igual. A iluminação suave da entrada, o aroma sofisticado do difusor de lavanda, o piso impecavelmente limpo refletindo as luzes embutidas. Mas algo estava diferente. Ela estava ali, esperando. Diana, sentada no sofá da sala, vestida com um robe branco e uma taça de vinho na mão. O cabelo cuidadosamente preso, maquiagem leve, quase como se fosse uma versão mais suave de si mesma. "Henrique." Ela se levantou lentamente, a voz doce como mel. Ele respirou fundo, ativando o papel que tinha decidido vestir naquela casa, o de homem confuso, mas aberto ao diálogo. Cauteloso, mas não acusador. Um personagem que fingia ainda estar tateando a verdade, mesmo que ela já estivesse diante dele, nítida como vidro. "Você chegou tarde hoje." Ela se aproximou, os olhos pousando nos dele com falsa preocupação. "Tem dormido pouco, está com olheiras." "Muito trabalho." Ele respondeu tirando o casaco. Diana se aproximou mais, tocando o ombro dele com suavidade. "Senti sua falta na cama." Henrique sustentou o olhar. Estava acostumado a lidar com lobos em pele de cordeiro, mas ali a tensão era pessoal. Cada palavra dela era um teste. Cada gesto, uma armadilha. "Tive dificuldade para dormir." Ela deslizou a mão do ombro para o peito dele. "Eu poderia te ajudar com isso." Henrique sorriu com os lábios, mas os olhos permaneceram frios. "Talvez outra hora." Ela recuou um passo, o sorriso vacilando brevemente antes de retornar com o mesmo verniz encantador de sempre. "Você anda distante, desconfiado." "Está tudo bem entre nós?" Henrique pegou a taça de vinho da mão dela, observando o líquido escarlate à luz. Um hábito que adquiriu desde o restaurante. Nunca mais beber sem antes inspecionar.
Claro que está tudo bem. Ela riu de leve. Você está agindo como se eu escondesse algo. E você está. Ela deu um passo mais perto, agora séria. Henrique, se tiver alguma dúvida, me pergunte diretamente. Não me torture com silêncio. Somos um casal. Você pode confiar em mim. Henrique assentiu. Posso sim, e quero, por isso estou aqui. Mas enquanto ela sorria satisfeita com a resposta, ele pensava em outra coisa. Lucas. Na manhã seguinte, Henrique encontrou-se com Lucas em uma cafeteria discreta. O hacker parecia mais tenso que o normal. Eu tenho acesso parcial ao backup do celular dela. Mensagens, fotos, dados de localização, mas tem uma pasta que foi apagada há pouco tempo e é protegida. Não, protegida como? Criptografada com autenticação em 2 fatores. Preciso de uma janela de 15 segundos com o celular em mãos, desbloqueado, para copiar a chave. Henrique pensou por um momento. Consigo isso. É arriscado. Se ela perceber, pode apagar tudo remotamente. Ela não vai perceber. Naquela noite, Diana preparou o jantar. Velas acesas, música instrumental ao fundo, um vestido preto que ela sabia que ele gostava. Henrique jogou o jogo com perfeição. Comentou sobre o perfume dela. Brindou com cautela. Riu em momentos estratégicos. E no auge da encenação, quando ela foi ao banheiro, pegou o celular dela sobre a mesa e digitou a senha. Uma que havia observado há meses, quase esquecida, desbloqueado. 15 segundos. Henrique puxou o celular do bolso, ativou o aplicativo que Lucas preparara, conectou via Bluetooth e... pronto. Feito. Quando Diana voltou, ele estava com a taça nos lábios. Esse vinho está melhor do que eu lembrava. Ela sorriu. É da reserva especial. Só uso em noites importantes. Henrique fingiu brindar de novo. No fundo, sentia o estômago revirar. 2 dias depois, Lucas o encontrou em uma garagem subterrânea. Conseguia acessar o conteúdo. Henrique esperou em silêncio. Tem muita coisa ali, Henrique. Mensagens com números desconhecidos. Um deles, aparentemente, é de um homem que responde com códigos. Conversas sobre entregas, reuniões, alvos e um vídeo. Naburou de vídeo. Ela gravou você dormindo. Henrique não disfarçou o impacto. Que tipo de vídeo? Você dormindo, com uma seringa na mesa de cabeceira. Ela fala algo em voz baixa. Não consegui decifrar tudo, mas a palavra ensaio aparece. Como se fosse um teste. Henrique respirou fundo, tentando controlar o arrepio na nuca. Me envia tudo e mantenha esse material fora da nuvem. Cópia física. Nada digital que possa ser rastreado. Lucas assentiu. Ela não é só perigosa, Henrique. Ela é metódica, fria e tem apoio. Eu sei. E agora vamos atrás deles. Naquela noite, Henrique voltou para casa e encontrou Diana pintando as unhas na varanda. A serenidade da imagem quase o fez esquecer quem ela realmente era. Quase. Ela sorriu quando o viu. Você está mais leve hoje. O trabalho está melhorando. Na verdade, sim. As coisas estão se esclarecendo. Ela riu, encantadora. Fico feliz. Você merece paz. Henrique sentou-se à frente dela, olhando para o céu escuro. E você também. E pela primeira vez, Diana não soube se aquilo era um desejo sincero ou um aviso disfarçado. A sombra que ela lançara sobre Henrique começava agora a ser devolvida. Mas dessa vez, com luz. O pendrive tremia levemente na mão de Henrique. Não pelo peso físico, mas pelo peso do que carregava. Lucas o entregou pessoalmente, naquela mesma garagem subterrânea onde se encontravam nos últimos dias. O clima ali era abafado, silencioso, sem olhos. O lugar perfeito para a verdade começar a queimar por baixo dos panos. Está tudo aqui? Henrique perguntou. Tudo. Mensagens, prints, registros de pesquisa e um vídeo novo. Gravei a tela dela enquanto acessava o navegador oculto. Diana andou fazendo buscas bem específicas. Henrique conectou o pendrive ao notebook no banco de trás do carro. Os arquivos se abriram um por um.
Cada item uma pedra na garganta. Efeitos discretos de substâncias controladas. Formas silenciosas de intoxicação. Reações lentas e sem odor. Como dificultar análises laboratoriais em casos sensíveis. Henrique leu cada linha como quem assina a própria sentença. A tela parecia distante, as palavras distorcidas, surreais. Era isso. Provas. Frágeis, sim, circunstanciais, mas reais. Táticas. Planejadas. Ele copiou tudo para um HD externo lacrado e olhou para Lucas. Você sabe o risco que está correndo, certo? Sei. Mas eu também sei o tipo de mulher que ela é agora. Isso precisa ser exposto. Henrique assentiu. Obrigado. E suma por uns tempos. Lucas não respondeu. Apenas saiu sem olhar para trás. No galpão, Laura desenhava. Os traços estavam mais escuros, mais intensos. Rostos distorcidos. Silhuetas cercadas de sombras. Henrique chegou com uma pasta em mãos. Laura, preciso que veja algo, mas só se estiver pronta. Ela olhou para ele, deixando o lápis de lado. Se for sobre o Márcio, nunca estou pronta, mas pode mostrar. Henrique abriu a pasta. Imagens impressas, extraídas de arquivos criptografados do celular de Diana. Reuniões em lugares discretos. Conversas rápidas, sempre em ambientes sem câmeras. Em uma delas, um homem de terno cinza, cabelo baixo, expressão dura. Laura congelou ao vê-lo. É ele! Márcio! Ela assentiu, os olhos fixos na imagem. Não esqueço esse rosto. É ele! E é ele quem mandava nela. Na verdade, eu acho que ele mandava em tudo. Você já o viu em outro lugar? Uma vez, numa casa que parecia abandonada, eu estava com outras crianças. Ele chegou num carro escuro, não lembro o endereço, mas lembro da parede com tinta descascando e uma escada sem corrimão. Henrique anotou mentalmente. Vou pedir ao Lucas para cruzar essa imagem com arquivos antigos da empresa. Talvez ele já tenha estado mais próximo do que imaginamos. Laura olhou para ele com um certo pânico. Você acha que ele sabe que eu estou te ajudando? Se souber, vai tentar calar você. E você também. Henrique respirou fundo. Por isso agora, a gente joga direito. Nos dias seguintes, Henrique começou a montar um dossiê. Contratou um ex-policial investigativo de confiança, conseguiu um contato no Ministério Público, contratou uma firma de perícia independente. Envolveu discretamente 3 jornalistas investigativos, de forma separada, com nomes falsos, dando pequenas amostras de informação. Era como montar um quebra-cabeça enquanto andava em um campo minado. Diana, por sua vez, começava a mudar de comportamento. Passou a fazer perguntas. Você tem trabalhado demais. Algo errado na empresa? Tem falado com alguém novo ultimamente? Temos alguma reunião com a fundação esta semana? Henrique fingia paciência, respondia com meias verdades, desviava com charme, mas sentia. O jogo estava virando. Ela estava desconfiando. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou a porta do escritório entreaberta. O laptop que sempre trancava estava levemente fora de posição. Nada óbvio, mas para alguém como Henrique, isso era um grito silencioso. Ela mexeu. No dia seguinte, instalou armadilhas digitais no sistema, checou todas as câmeras da casa, reprogramou os acessos biométricos. Agora, Diana era um campo de batalha sorridente, e ele, um soldado sorrindo de volta. Laura, enquanto isso, mostrava-se cada vez mais observadora. Sua mente estava despertando para algo maior que a própria sobrevivência. Henrique notava isso. Você sabe o que está fazendo, Henrique? Ela perguntou certa manhã. Sei. Estou tentando evitar morrer. E se você conseguir, o que vai fazer depois? Henrique hesitou. Era a primeira vez que pensava nisso. Até agora, tudo era sobre se manter vivo. Mas e depois? Quando Diana fosse exposta, quando a verdade viesse à tona, o que sobraria? Talvez eu finalmente viva. Laura sorriu de leve. Então tomara que você consiga. No fim daquela semana,
Henrique acordou com um recado inesperado. No espelho do banheiro, escrito com batom vermelho: "Você está muito diferente, amor. Sonhei com você morrendo, mas foi só um sonho. Ainda." Ele ficou olhando aquilo por longos segundos e naquele instante soube. Ela sabia, ou ao menos sentia. Diana não era só uma mulher vingativa ou ambiciosa. Era uma mente fria com um plano, e como todo plano ameaçado, ela reagiria. Agora, o tempo corria, e ele precisava estar um passo à frente, ou não estaria mais ali para contar. A ausência de Laura começou como uma leve inquietação. Henrique chegou ao galpão às 9 horas da manhã, com 2 cafés e um saco de pães de queijo ainda quentes, como vinha fazendo nas últimas semanas. Esperava encontrá-la desenhando ou mergulhada em algum documentário na televisão. Mas ela não estava lá. O cobertor dobrado, os lápis espalhados na mesinha, tudo intacto. Nenhum sinal de bagunça, nem de pressa. Apenas vazio. A princípio, Henrique pensou que ela tivesse saído para respirar. Talvez um passeio rápido, uma volta na quadra. Mas conforme as horas avançaram e nenhuma mensagem chegava, o leve incômodo se transformou em inquietação. Depois, em alarme. Ao meio-dia, ele mobilizou 2 seguranças privados que mantinha em sigilo. Mandou fotos de Laura, indicou pontos prováveis que ela costumava mencionar em conversas, pediu discrição e rapidez. Ele próprio dirigiu até os arredores do centro, parando em praças, lanchonetes e pontos de apoio. Mostrava a foto dela com cautela, sem atrair atenção excessiva. Alguns a reconheciam, outros balançavam a cabeça. "Vi essa menina ontem, estava perto do terminal Princesa Isabel. Ela pegou um salgado aqui, mas não voltou mais. Estava sozinha? Acho que não." Henrique gelou. Com quem? Um homem, alto, meio careca. Estava de boné, mas o olhar pesado. Márcio. Ele correu de volta para o carro. Às 18 horas, já escurecendo, o celular dele tocou. Era um número desconhecido. Henrique atendeu com o coração martelando. "Henrique?" A voz era fraca, sussurrada, mas inconfundível. "Laura, onde você está?" Tô perto da rua da Estação Velha. Tem uma placa caída, um ponto de ônibus quebrado. Acho que me seguiram, mas consegui escapar. Fica aí, tô indo agora. Tô com medo. Me escuta, você não está sozinha, eu já tô indo." A rua estava mal iluminada, deserta. Henrique saiu do carro antes mesmo de estacionar. Correu pelos paralelepípedos irregulares, com os faróis ainda acesos ao fundo. Encontrou Laura sentada no chão, com o joelho machucado e a camiseta rasgada, o rosto sujo, os olhos assustados. "Você tá bem?" Ele perguntou, ajoelhando-se diante dela. "Eu estava só caminhando. Um cara apareceu, me seguiu, tentou me puxar. Eu chutei, saí correndo, caí ali, bati o joelho, mas continuei. Me escondi até ele ir embora." Henrique examinou a ferida. "Você reconheceu o homem?" Laura hesitou. Depois assentiu. Era ele, Márcio. De volta ao galpão, Henrique limpou o machucado com cuidado. Trouxe uma muda de roupas novas. Preparou um banho quente. Laura não falava muito. O trauma ainda recente, os olhos distantes. Depois de vesti-la, ele colocou uma sopa diante dela. "Você precisa comer alguma coisa. Ele me viu, Henrique. Ele sabe quem eu sou. Mas não vai te tocar de novo." Ela abaixou os olhos. "Você não pode prometer isso." Henrique puxou uma cadeira, sentando-se de frente para ela. "Não. Mas posso agir. E vou. A partir de agora, você não pisa mais na rua sozinha. Vamos te tirar daqui. Arrumar um lugar melhor, seguro, com vigilância, com gente preparada." Laura franziu o senho. "Você quer me esconder? Quero te proteger. E se eu quiser lutar?" Henrique não escondeu o espanto. "Lutar? Esse cara não só tenta matar você, ele destrói gente. Ele me perseguiu quando eu era menor. Ele manipulava Diana. Tem outras meninas que desapareceram. Eu vi ele levando uma." Henrique sentiu o chão sumir por um segundo. "Você nunca falou isso antes. Você nunca perguntou."
Os dois se encararam. Henrique agora via Laura sob outra luz. Ela não era só uma testemunha. Era uma sobrevivente. Uma com mais informações do que qualquer relatório. E estava disposta a se arriscar. Naquela noite, ele ligou para Cláudia, sua assistente de confiança, e pediu um favor pessoal. Preciso de uma casa segura, fora do radar, sem vínculos com meu nome. E quero uma equipe de segurança em turnos, 24 horas. Escolha os melhores. Você está em perigo? Não só eu. É a garota do vídeo? Sim. Entendido. Dou um jeito. Em 48 horas, você terá o lugar. Enquanto isso, Henrique começou a vasculhar arquivos antigos da empresa. Contratos que envolviam terceirizações, consultorias informais, pagamentos não explicados. A cada documento que lia, a presença de Márcio se tornava mais nítida, sempre nas margens. Nunca assinando nada, mas presente, como um fantasma nos bastidores. Você está indo fundo demais nisso, Henrique, disse Lucas por chamada criptografada. Ele é do tipo que não deixa pontas soltas. Eu sei. Ele pode tentar sumir com a Laura, com você também. Se ele tentar alguma coisa de novo, não vai ter mais para onde correr. Laura dormiu no sofá naquela noite. Henrique permaneceu em uma poltrona próxima, sem tirar os olhos da entrada. Uma arma legal estava em sua cintura. 2 seguranças revezavam na porta. Às 3 da manhã, Laura acordou com um sobressalto. Henrique, tô aqui. Você acha que a Diana sabe que ele me achou? Talvez, mas isso muda tudo. Por quê? Porque agora ele passou da linha e a gente vai para cima. Ela o olhou com olhos mais firmes do que ele esperava. Então me ensina, me mostra como lutar também. Henrique assentiu lentamente. Ela não era só uma protegida, era uma aliada. E isso tornava os dois ainda mais perigosos. A mensagem de Diana chegou às 10 horas da manhã. Hoje é só nosso. Jantar às 20 horas. Meu restaurante favorito. Apenas nós dois. Sinto sua falta. Henrique encarou a tela do celular por longos segundos. O tom amoroso destoava de tudo o que ele sabia, de tudo o que tinha visto. Mas era exatamente esse o talento de Diana. Seduzir mesmo quando carregava veneno sob os cílios. Ele respondeu com um simples, estarei lá, e acionou imediatamente seu protocolo particular. Lucas recebeu o aviso em tempo real. O rastreamento do dispositivo de Diana seria redobrado. A equipe de Cláudia foi instruída a verificar o restaurante com antecedência. Um de seus seguranças assumiria disfarce de garçom auxiliar. E Henrique, mais do que nunca, estaria em alerta absoluto. Às 20 horas em ponto, ele entrou no restaurante. Diana já estava sentada, usando um vestido vinho e brincos discretos. A aparência serena escondia olhos famintos por controle. Você veio. Ela sorriu. Begui, claro, é difícil resistir a convites bem planejados. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele com doçura. Precisamos nos reconectar, lembrar quem somos, sabe? Henrique assentiu, mantendo o sorriso de fachada. E você lembra quem somos? Lembro do que você me fez sentir, segurança, luxo, poder. E isso te falta agora? Ela recostou-se, cruzando as pernas. Talvez eu queira garantir que não vá faltar nunca. A resposta foi suave, mas carregada de subtexto. Henrique pediu um vinho leve. Ela, o mesmo. Quando as taças chegaram, Diana levantou a dela, sorrindo com os olhos. Ao nosso recomeço. Henrique ergueu a taça. Cheirou o vinho discretamente. A cor, o aroma, tudo parecia normal. Mas ele sabia. O envenenamento nem sempre era óbvio. Tocou a taça nos lábios, mas não engoliu. Apenas umedecendo-os, encenando com perfeição. Ela bebeu com prazer. Ou fingiu beber. Henrique passou os próximos minutos fingindo relaxar, sorrindo em pontos estratégicos. Comentou sobre negócios, elogiou o ambiente, fingiu encantamento. Diana parecia satisfeita com a encenação, quase convencida de que ele tinha baixado a guarda. Quase.
Ao chegar em casa, Henrique sentiu uma leve tontura. Inicialmente pensou que fosse cansaço ou estresse, mas em questão de minutos o mal-estar se intensificou. Suor frio, estômago revirado, uma estranha dormência nas mãos. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho e então se lembrou. Naquela manhã, tomara as cápsulas de vitaminas que Diana organizava diariamente. Correu até o frasco, pegou uma cápsula, a abriu cuidadosamente sobre o mármore. O pó não tinha cheiro, nem cor evidente, mas era diferente, mais leve, quase arenoso. Ele ligou imediatamente para Lucas. Preciso de um teste toxicológico urgente. Tenho uma cápsula suspeita. Trago alguém agora. 2 horas depois, um especialista em toxicologia retirava a amostra. Henrique, ainda trêmulo, tomava água com sal e descansava sob observação. Os sinais estavam controlados, mas os efeitos ainda visíveis. Lucas o olhou com gravidade. Ela não envenenou o vinho. Era a isca, a cápsula. Esse era o plano real. Henrique assentiu, a raiva silenciosa queimando sob a pele. Ela achou que eu desconfiaria do óbvio. Então foi sutil, apostou na rotina. Temos que agir logo. Agora é questão de sobrevivência. Na manhã seguinte, Henrique foi até o galpão. Laura o recebeu com expressão apreensiva. Você tá pálido. O que houve? Ele explicou com calma. Do jantar, da cápsula, do resultado preliminar do teste. Traços de um composto depressor do sistema nervoso, lento, quase imperceptível em exames convencionais. Laura ficou em silêncio, os olhos arregalados. Ela quase conseguiu. Não, ela não conseguiu, e agora a máscara caiu. Henrique sentou-se ao lado dela. A gente vai precisar acelerar tudo. A coletiva, as provas, a proteção. Ela já entrou no estágio final do plano. Laura respirou fundo. Então chegou a hora de mostrar quem ela realmente é. Henrique a olhou com intensidade. Está comigo? Sempre estive. No final da tarde, Henrique acionou Cláudia. Prepare a equipe. Em breve, vamos ao público. Quero jornalistas, câmeras, segurança reforçada. E tudo pronto para expor o que ela é. E a reação dela. Se ela reagir, vai ser a última vez. Diana chegou em casa à noite com uma leve expressão de ansiedade disfarçada por charme. Como você está? Ontem parecia cansado. Henrique sorriu tranquilo. Melhor. Talvez seja a paz de espírito. Ela se aproximou, acariciando o rosto dele. Estou feliz por estarmos bem. Acho que merecemos uma segunda chance. Henrique a beijou de leve na testa. Você tem razão. Merecemos exatamente o que plantamos. Ela não percebeu a mensagem oculta, mas já não importava. Henrique agora tinha a verdade nas mãos, e ela não fazia mais ideia do que o esperava. O helicóptero pousou suavemente no heliponto particular da casa de campo dos Moretti, uma propriedade isolada nas montanhas, longe da cidade, da imprensa e, mais importante, dos olhos de Diana. Henrique desceu primeiro, ajudando Laura com a mochila. Ela observava o cenário com desconfiança, os olhos percorrendo o verde denso ao redor, como quem não acreditava estar tão distante do concreto sujo de São Paulo. É seguro? Perguntou. O mais seguro possível. Só minha assistente sabe desse lugar. Foi meu refúgio anos atrás, durante uma crise na empresa. Agora é o nosso campo de guerra. A casa era elegante, porém discreta. Madeira escura, vidro fosco, cercada por uma pequena mata e protegida por sensores de movimento. Já estava abastecida com suprimentos, internet segura, gerador próprio e uma pequena equipe de segurança. Henrique não estava apenas se escondendo, estava se preparando para atacar. Na primeira noite, Laura caminhava pelos cômodos como se pisasse em solo sagrado. Nunca vira um quarto tão limpo, uma cama tão macia. O banheiro parecia um spa. Mas o que a cativou foi a sala de leitura, onde encontrou uma coleção de livros infantis e juvenis. Henrique, observando de longe, apenas sorriu. Ela finalmente relaxava.
mas só por fora. Você acha que ela vai tentar algo? Perguntou mais tarde enquanto tomava um chá diante da lareira. Ela já está tentando, só ainda não sabe onde acertar. Em São Paulo, Diana observava a tela do notebook, mordendo a ponta da unha impecavelmente feita. Henrique estava estranho. Desde o jantar, ele não demonstrava mais resistência. Estava calmo demais, passos leves demais, respostas medidas demais. Ele está escondendo alguma coisa. Pegou o celular, digitou um número privado. Quero alguém para seguir o Henrique discretamente, profissional, nada de amadores. E quero escutas nos telefones fixos da casa. Se ele estiver armando algo, vou saber. Do outro lado, uma voz fria respondeu: já tenho alguém em mente. Na casa de campo, Henrique estava mergulhado em ligações sigilosas e reuniões virtuais criptografadas. Cláudia montava a estrutura para a coletiva de imprensa. Já temos 3 grandes veículos confirmados. O Jornal da Tarde quer exclusividade, mas preferi liberar o conteúdo simultâneo. Transparência total. E os documentos? Tudo reunido, prints, vídeos, movimentações bancárias, laudos médicos. Temos um dossiê robusto. E a segurança? Dobrei a equipe. Já prevemos possibilidade de ataque digital, invasão, chantagem. Estamos prontos. Henrique respirou fundo. Vai ser agora ou nunca. Na manhã seguinte, enquanto caminhava com Laura pelo terreno da casa, Henrique ouviu um clique sutil. Parou de repente. Olhou para a copa das árvores. Nada, mas o som era metálico, como uma lente ajustando o foco. Fotografia. Laura percebeu o olhar dele e se virou rapidamente. Henrique, a gente está sendo vigiado. Ele não respondeu. Apenas pegou o celular e enviou uma mensagem codificada ao chefe da segurança. Verifique perímetro externo. Presença suspeita em direção nordeste. Em minutos, 2 homens armados varreram a área. Um carro preto havia sido abandonado no limite da estrada de terra. Dentro, apenas uma câmera fotográfica com lente de longo alcance. Foi ela, Henrique murmurou. Diana sabe que sumimos. E agora quer saber o que estamos tramando. No fim da tarde, Henrique recebeu a primeira ameaça velada. Um envelope deixado na portaria da fundação. Sem remetente, sem digitais. Dentro, apenas uma imagem. Laura dormindo. Uma foto recente. A mesma roupa da noite anterior e um bilhete. Você sabe o que acontece com quem mexe com gente grande. Ela é sua fraqueza. Henrique sentiu o estômago revirar. Laura estava ao lado dele, lendo junto. Ela não chorou. Acha que ele vai tentar me pegar de novo? Henrique engoliu seco. Acho que ele já está tentando. Naquela noite, Henrique ativou o plano final. Vamos antecipar a coletiva. Em 48 horas. Quero o auditório reservado, transmissão ao vivo, segurança redobrada. E quero você, Laura, preparada para tudo. Vai ser intenso. Você quer que eu fale? Quero que você apareça, mostre quem é. Não precisa se expor demais, mas a sua presença vai selar a verdade. Você é a peça-chave, a pessoa que viu o que ninguém queria enxergar. Laura assentiu lentamente. Então é isso. A hora de mostrar que eu não sou só a menina da rua. Sou a que sabe demais. Diana, naquela mesma noite, recebeu a ligação do homem que contratou. Ele sumiu por 3 dias. Está com uma garota. O local é remoto, mas estamos rastreando. Ele está prestes a se mover. Algo grande está chegando. Diana desligou o telefone sem responder. Depois se olhou no espelho. Passou o dedo no batom. Sorriu, mas o sorriso era gélido. Henrique queria guerra. Ela estava pronta. A ameaça seguinte não veio por carta. Veio por vídeo. Henrique recebeu o arquivo em seu celular às 2 da manhã. Nenhum remetente, nenhum rastro. Apenas um clipe de 23 segundos. A imagem mostrava uma estrada de terra, idêntica à que levava à casa de campo. Um carro preto estacionado, faróis acesos, e ao fundo um vulto parado.
A câmera se aproximava, como se observasse escondido. Quando o vulto se virava, aparecia uma máscara branca, neutra, sem olhos, sem boca. Na tela uma legenda piscava em vermelho. Você não vai conseguir salvá-la 2 vezes. Henrique fechou o vídeo com os punhos cerrados. Sabia que não era blefe. Era aviso e desafio. O contra-ataque tinha começado. Na manhã seguinte, Laura apareceu na cozinha com os olhos fundos e expressão abatida. Estava quieta desde o dia anterior, desde a última reunião com Cláudia sobre os protocolos da coletiva. "Você dormiu bem?" ele perguntou. Ela apenas deu de ombros. Henrique não insistiu. Esperou. Mais tarde a encontrou sentada no chão da sala de leitura, abraçada aos joelhos, sem o caderno de desenhos nas mãos. Apenas ela, em silêncio, como se o peso do passado tivesse voltado com força total. "Quer conversar?" ele disse, sentando-se ao lado. "Tive um pesadelo", ela murmurou. Mas não era um sonho, era uma lembrança. Henrique permaneceu em silêncio, deixando que ela falasse. No abrigo havia um homem. Ninguém sabia o que ele fazia de verdade. Mas quando ele chamava alguém para ir até o escritório, a gente tremia. Ninguém queria ser o próximo. Um dia ele me chamou. Ela parou, respirando com dificuldade. Eu corri, escapei pela janela dos fundos. Tinha 9 anos. Desde então, nunca mais voltei. Henrique sentiu o sangue gelar. Não por choque, mas por impotência. Você sobreviveu. E hoje está enfrentando tudo isso com uma força que nem adultos conseguem ter. Eu fugi, só fugi. Fugir é o que salva às vezes. Mas agora você está lutando. Isso é coragem. Laura enxugou discretamente os olhos. Henrique pegou uma pequena caixa do bolso. Estava ali há dias, mas ele esperava o momento certo. Laura, eu sei que talvez isso te assuste, mas preciso dizer. Ela olhou para ele com atenção. Você mudou minha vida, salvou ela. E mais do que isso, você me devolveu algo que eu não sabia que estava faltando. Sentido. Ele abriu a caixinha. Um pequeno pingente com a letra L. Dentro, um documento parcialmente preenchido. Eu quero te adotar. Não porque quero te salvar, mas porque você já faz parte de mim. Porque você é minha família e sempre será. Laura ficou em silêncio. Tocou o colar com dedos trêmulos. Eu não sei. Tá tudo bem não saber. Não precisa responder agora. Mas queria que você soubesse. Essa porta tá aberta. Para sempre. Ela o abraçou de repente. Forte, rígido, como se ainda não soubesse se devia chorar ou fugir. Nunca ninguém me quis assim. Mas eu quero. Com tudo o que você é. Sem mudar nada. Horas depois, a equipe de segurança interceptou uma tentativa de invasão digital na central da casa. Alguém tentava acessar as câmeras internas da propriedade. Henrique mandou isolar o sistema. Diana estava ficando desesperada. Ou melhor, quem estivesse por trás da operação. A equipe de Cláudia acelerava os preparativos da coletiva. A sala de conferência em São Paulo já estava reservada. Telões instalados, transmissão criptografada testada. Os jornalistas recebiam orientações específicas sobre confidencialidade. A imprensa estava ansiosa. Algo grande vinha aí. Naquela noite, Henrique encontrou Laura sentada na varanda com o colar pendurado no pescoço. É estranho pensar em ter um lugar no mundo. Você tem, sempre teve, só estava escondido. E se eu aceitar e depois você mudar de ideia? Então você me lembra. E eu nunca vou esquecer. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Tá bom, então eu vou pensar. Henrique assentiu. Ela ainda não tinha dito sim, mas pela primeira vez também não disse não. E isso naquela noite era tudo o que importava. Na manhã seguinte, a primeira manchete apareceu em um dos portais de notícias mais acessados do país. Esposa de bilionário rompe o silêncio. Estou sendo perseguida por meu próprio marido. Henrique leu cada linha com o sangue fervendo. Diana havia se antecipado.
Deu uma entrevista exclusiva a um jornalista conhecido por se envolver com histórias sensacionalistas. Pintou-se como vítima de um relacionamento abusivo, insinuando que Henrique havia desenvolvido paranoia e que estava isolando-a, vigiando-a, colocando seguranças em volta dela como forma de controle emocional. Ela chorou em vídeo, mostrou fotos antigas, momentos felizes ao lado de Henrique, cuidadosamente escolhidos. Apresentou trechos editados de áudios antigos, fora de contexto, para sustentar sua versão. A narrativa era eficiente e perigosa. A empatia pública começou a se inclinar. Henrique fechou o notebook com força. Ela está tentando virar o jogo. Cláudia, em chamada de vídeo, mantinha a compostura. Isso é esperado. Mas agora precisamos ser mais cirúrgicos do que nunca. A coletiva precisa entregar mais do que acusações. Precisa de provas inquestionáveis. Henrique sabia disso, mas ainda faltava uma peça, algo que ligasse Diana diretamente a Márcio, algo que não pudesse ser negado, editado ou reinterpretado. Foi então que Laura, ouvindo a conversa da escada, desceu com os olhos firmes. Eu tenho uma ideia. Na sala de estar, com a TV desligada e os celulares do lado de fora, Laura explicou. Eu sei de um lugar onde eles se encontravam. Uma casa velha, nos fundos de um terreno abandonado. Fica perto da Estação da Luz. Eles iam lá à noite. Eu vi. Ela chegava sozinha e ele entrava depois. Henrique a observava com atenção. Você se lembra do endereço? Não o número, mas sei chegar lá. Cláudia apareceu na tela do tablet interessada. Se for possível registrar um encontro entre eles, uma conversa, qualquer coisa que os conecte diretamente, isso muda tudo. Henrique assentiu. É arriscado. Eu topo. Laura respondeu sem hesitar. Você não precisa se expor mais do que já se expôs. Henrique, ele tentou me apagar. 2 vezes. E se eu tiver a chance de derrubar os dois com um golpe só, eu vou. 2 dias depois, à noite, a armadilha estava pronta. Laura seria levada até o local, com microcâmeras embutidas na mochila e um botão de emergência escondido na pulseira. Os seguranças estariam posicionados à distância. Cláudia acompanharia a transmissão em tempo real de um QG improvisado em São Paulo. Henrique, a 400 metros do local, esperava dentro de uma van com monitores ao lado do perito de imagem contratado. O plano era simples. Laura entraria no local, se deixaria ser vista. Um informante, plantado pela equipe de Lucas, enviaria um recado até Márcio. A garota sabe demais. Ela voltou à base. Esperava-se que ele aparecesse. E, com sorte, Diana também. A casa era exatamente como Laura lembrava. Tinta descascada, janelas com vidros quebrados, um portão de ferro enferrujado. O silêncio ali não era vazio, era denso, como se memórias ruins ainda habitassem o lugar. Ela entrou com o coração batendo acelerado, mas o rosto inexpressivo. Henrique assistia pela câmera, os olhos colados à tela. Nada nos primeiros 30 minutos. Mas então, um carro, sedã preto, vidros escurecidos. Márcio. Ele entrou devagar, passos firmes. Parou diante de Laura. O rosto dele estava envelhecido, mas ainda carregava aquele mesmo olhar. Frio, predatório. Você é corajosa, menina. Ele disse, voltar aqui, sozinha. Você sabe que isso é suicídio, né? Laura não respondeu. E sabe o que é mais curioso? Ela me disse que você não ia parar. Henrique congelou. Ela, Diana. Ela disse que, se não desse certo no restaurante, você viria atrás. E aí, teria que desaparecer. O que você acha disso? Laura apertou discretamente o botão da pulseira. A van reagiu em segundos. Márcio continuava a falar, desatento. Ela é boa no que faz, fria, mas no fundo tem medo de perder o dinheiro, o poder. Você ameaçou isso e por isso está aqui. Do lado de fora, os seguranças avançavam em silêncio.
Henrique já saía da van com colete à prova de balas. E agora que te achei, a gente pode resolver do jeito que sempre resolvemos. Antes que Márcio desse o próximo passo, a porta foi arrombada. Polícia! Ninguém se mexe! Ele congelou, erguendo as mãos. Laura recuou, ofegante, mas firme. Márcio foi detido ali mesmo. Do celular dele, a perícia extraída na hora revelou áudios trocados com Diana. Um deles recente. Se ela aparecer, faça o que for preciso, mas tire essa menina do mapa. Na manhã seguinte, Henrique segurava a pasta com as transcrições dos áudios, os vídeos e prints reunidos. Temos tudo. A armadilha funcionou. Cláudia, ao telefone, soava aliviada. Perfeito. Vamos confirmar a coletiva para amanhã. Já temos segurança reforçada, transmissões e 3 veículos de imprensa dispostos a divulgar simultaneamente. Henrique olhou para Laura, sentada no sofá, com um cobertor nos ombros e o olhar fixo na tela da TV. Você foi incrível. Ela apenas balançou a cabeça contida. Agora ela sabe. E agora, o mundo também vai saber. Na mansão, Diana servia um café a si mesma enquanto assistia ao noticiário. Notou a movimentação crescente. Comentários de redes sociais começavam a questionar sua versão. Vazamentos, controlados por Henrique, já circulavam. Ela entendeu rápido. A guerra silenciosa acabara. Agora seria pública. E ela, pela primeira vez em muito tempo, não estava no controle. A gravação era clara. O áudio extraído do celular de Márcio, cruzado com os metadados da conversa, foi validado por 2 peritos independentes contratados por Henrique. Na gravação, Diana dizia com todas as letras: ela está solta e você sabe o que fazer. Sem rastros, sem ruído. Entendeu, Márcio? Essa menina pode destruir tudo. Era a confirmação definitiva. A ligação direta, a voz dela, o comando, a intenção. Henrique ouviu o trecho inúmeras vezes naquela madrugada. Cada repetição reforçava sua convicção. A mulher com quem dividira anos de vida havia cruzado todas as linhas possíveis. Cláudia, do outro lado da ligação, mantinha o tom profissional, mas sentia o peso do momento. A coletiva será amanhã, 15 horas. Tudo pronto. Imprensa, transmissão online, equipe de segurança. Já preparamos o dossiê em PDF para envio imediato após a revelação. As redes sociais da Fundação também estão prontas. Henrique assentiu, os olhos fixos na janela da casa de campo, observando a noite densa e silenciosa. Ela não vai cair sem lutar. Sabemos disso. Por isso, todo cuidado agora é pouco. Em São Paulo, na mansão, Diana andava de um lado para o outro. O salto fino batia ritmado contra o mármore, como um tambor de guerra. Ela havia recebido a notícia da prisão de Márcio na manhã anterior. A justificativa oficial era vaga, investigação federal, mas ela sabia que não era coincidência. Tentou contatar 2 aliados antigos, um advogado e um assessor de imprensa, e ambos não responderam. Um silêncio calculado, um abandono estratégico. Ela pegou o celular e assistiu à própria entrevista. Depois, leu os comentários. Estranho como ela se vitimiza. Henrique sempre foi reservado. Essa história não bate. Tem coisa aí que não estão contando. A maré estava virando e ela sentia. Na manhã da coletiva, Henrique acordou antes do sol nascer. Laura já estava de pé, observando o céu acinzentado da varanda. Conseguiu dormir? Ele perguntou. Não muito. E você? Henrique balançou a cabeça. Hoje termina. Ou começa. Ela tinha razão. Era o fim de um ciclo, mas o início de um novo tipo de exposição, de dor, de repercussão. Henrique se aproximou. Você não precisa subir no palco, só estar comigo já basta. Eu quero estar. Enquanto isso, Diana vestia um blazer claro e colocava um broche discreto na lapela. Precisava parecer firme, controlada, mas os olhos, esses traíam o caos. Entrou na sala de estar e viu André, um funcionário antigo, ajustando as câmeras de segurança. O que você está fazendo?
Ela perguntou com a voz afiada. Atualizando o sistema. Ordem da diretoria. Você recebeu essa ordem do Henrique? Sim. Mentira. Ela cruzou a sala em passos firmes, agarrou André pelo colarinho e o empurrou contra a parede. Você está trabalhando para ele? André tentou se desvencilhar assustado. Doutora Diana, por favor, eu só faço meu trabalho. Ela o soltou, os olhos dilatados. Saia da minha casa, agora. Ele obedeceu, sem discutir. Diana fechou as cortinas com violência e se sentou no sofá. As mãos tremiam. O controle escorregava como areia fina entre os dedos. Às 13 horas, Henrique chegou ao centro de conferências. Um auditório discreto, blindado, com acesso restrito. O hall de entrada já tinha movimentação de jornalistas, todos credenciados. Um clima de expectativa pairava no ar. Cláudia o esperava com uma prancheta e um olhar firme. A equipe de segurança está posicionada. Protocolos de emergência ativados. Transmissão online começará às 2h45. Henrique assentiu. E Diana? Foi vista deixando a mansão sozinha. O carro foi rastreado. Está a caminho do escritório da fundação. Ela vai tentar fazer algo antes da coletiva. Chamar a atenção, manipular. E vai ser ignorada. Hoje, quem tem a palavra é você. Nos bastidores, Henrique ficou sozinho por alguns minutos. Fechou os olhos, respirou fundo, lembrou-se de tudo. O restaurante, o aviso, os olhares, a cápsula, a dor e Laura. O primeiro rosto que enxergou como verdadeiro depois de anos de máscaras. Ela entrou no camarim com roupa discreta e um colar simples no pescoço, o mesmo que ele havia lhe dado. Estou pronta. Henrique a abraçou. Então vamos mostrar ao mundo quem realmente são os monstros. Em outro ponto da cidade, Diana gritava ao telefone com o assessor da fundação, exigindo acesso à rede interna. Eu sou a presidente da comissão. Eu exijo acesso total ao sistema. Doutora Diana, por questões legais, sua conta está temporariamente bloqueada. O quê? Por ordem judicial. Silêncio. Ela desligou o telefone atônita e então gritou, arremessando o aparelho contra a parede, estilhaçando tudo. Ela agora sabia. Henrique havia vencido a última barreira e a última noite dela de poder estava prestes a acabar. O auditório estava lotado. Jornalistas de vários veículos se espremiam entre fileiras, celulares e câmeras já a postos. Na mesa principal, um único microfone, um copo d'água e um dossiê fechado com o logotipo da Fundação Moretti. Às 15 horas em ponto, Henrique Moretti entrou. Vestia terno escuro, semblante firme, nenhum adorno, nenhum assessor ao lado. Apenas ele. E o silêncio tenso de dezenas de olhos atentos. Boa tarde. A voz ecoou pelos alto-falantes. Hoje decidi falar. E falar tudo. Alguns jornalistas começaram a gravar. Outros digitavam freneticamente. Nos últimos meses venho sendo alvo de uma conspiração sutil, covarde e meticulosamente planejada. Uma tentativa de assassinato, um envenenamento. Um burburinho atravessou o salão. E o mais difícil disso é que veio de alguém que dividia comigo o lar, minha esposa. A tensão explodiu. Flashes, murmúrios, olhares chocados. Henrique ergueu a mão pedindo silêncio. Mas hoje não trago apenas palavras, trago provas. Ele abriu o dossiê, entregou aos seguranças que distribuíram cópias físicas aos jornalistas, enquanto a versão digital era liberada online em tempo real. Na tela principal, começaram a aparecer prints de mensagens, extratos bancários, mapas de movimentações suspeitas. Durante semanas monitorei minha casa, minha rotina e minha saúde. Descobri adulterações em cápsulas de vitaminas, recebi ameaças. E com a ajuda de profissionais confiáveis, recuperei arquivos apagados que provam a intenção deliberada de me silenciar. Mais imagens.
Mais dados. Áudios começaram a tocar. Trechos da voz de Diana em tom frio, discutindo detalhes logísticos com um homem agora preso, Márcio. Ela tentou encobrir os rastros, mas a verdade tem o pé pesado. Henrique respirou fundo. Mas eu não estaria aqui hoje, se não fosse por uma pessoa. Ele se virou em direção à lateral do palco. Laura. A porta se abriu e Laura entrou. Vestia roupas simples, mas elegantes, cabelos presos, olhar fixo. Não havia medo, apenas determinação. O auditório silenciou. Muitos a reconheceram dos vídeos virais, das imagens que circularam dias antes. A menina da rua, a garota esquecida. Ela subiu ao palco com passos firmes. Henrique lhe deu espaço. Ela parou diante do microfone. Eu sou Laura e sou a pessoa que gritou em um restaurante dizendo que a esposa do Henrique queria matá-lo. Choque. Sussurros. Câmeras se voltaram para ela. Eu vi, eu ouvi e tive coragem de falar, porque já perdi muita coisa na vida. Mas se eu tivesse ficado calada, ele estaria morto. Henrique assentia em silêncio respeitosamente. Laura abriu sua mochila e retirou um pendrive. Aqui estão os áudios, vídeos, as conversas, a gravação da armadilha montada com Márcio, as provas finais. Cláudia, posicionada ao fundo, conectou o pendrive ao sistema. As imagens começaram a ser exibidas. Na tela, Diana aparecia em chamadas de vídeo com Márcio. O áudio reproduzia. Ela está solta e você sabe o que fazer, sem rastros, sem ruído. A comoção foi instantânea. Repórteres se levantaram. Celulares transmitiam ao vivo. A imprensa não sabia se filmava Laura ou os telões. Mas no meio do caos, a porta de entrada do auditório se abriu com força. Diana, vestindo um casaco escuro, óculos escuros, acompanhada de um advogado e 2 seguranças particulares. Ela caminhou até a frente do salão, os olhos flamejando. Essas provas são fabricadas. Isso é uma armadilha. Estou sendo perseguida por um homem desequilibrado e uma adolescente manipulada. Henrique a encarou, impassível. Laura não se moveu. Diana se aproximou do palco. Henrique, diga que isso não é verdade. Diga que você ainda me ama. Que isso é só um erro. Ele pegou o microfone novamente. Eu amei uma mulher que não existia. E agora vejo quem você realmente é. Lá avançou mais um passo. Você não tem provas legais. Isso tudo será invalidado. Foi quando Cláudia entrou com uma pasta nas mãos. Na verdade, temos sim. Ela entregou os documentos a um oficial que estava presente, convocado por Henrique discretamente. Um mandado de prisão. Diana recuou um passo. Você não pode fazer isso comigo. Henrique apenas respondeu. Você já fez isso com a gente. A segurança se aproximou. Diana tentou fugir pela lateral, empurrou um dos jornalistas, quase tropeçou em cabos, mas foi detida, algemada, escoltada, sob flashes e gritos. A coletiva ainda não tinha terminado, mas já havia cumprido seu propósito. A verdade estava fora. O país inteiro assistia. Mais tarde, fora das câmeras, Henrique e Laura ficaram sozinhos por alguns minutos nos bastidores. Você foi incrível. Ele disse. A gente foi. Ela tirou o colar do pescoço. Talvez agora eu possa aceitar isso de verdade. Henrique sorriu e naquele momento soube que o pior havia passado, mas também sabia que a jornada deles ainda estava apenas começando. O Brasil amanheceu com um novo nome nos lábios. Laura, a menina da rua. A que salvou um bilionário. A garota que gritou em um restaurante e impediu um assassinato silencioso. Em todos os portais de notícias, nos programas da manhã, nas redes sociais, ela era a manchete. Os vídeos da coletiva ultrapassaram 10 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Os trechos de sua fala viralizaram como pólvora. Eu só não queria que ele morresse. A simplicidade da frase foi reproduzida em capas de revista, postagens emocionadas e até camisetas. Mas enquanto o mundo a transformava em ícone, Laura só queria desaparecer.
Henrique desligou a televisão da casa de campo e olhou para ela. Você virou símbolo. Laura não respondeu. Estava sentada em silêncio, enrolada em uma manta, o olhar perdido no chão. Eles querem entrevistas, parcerias, projetos com seu nome, até documentário. Eu não quero nada disso. Ela respondeu, quase sussurrando. Henrique se aproximou. O que você quer? Ela levantou os olhos. Paz. Diana fora transferida para um presídio feminino de segurança máxima na manhã anterior. Advogados tentavam, sem sucesso, converter a prisão preventiva em domiciliar. Mas com os áudios, os registros bancários e a delação de um ex-funcionário da fundação que confirmou o desvio de recursos, a rede estava fechada. A opinião pública estava dividida. Alguns viam nela a imagem de uma mulher fria, manipuladora e perigosa. Outros, influenciados por discursos de vitimização, ainda questionavam. Henrique ignorava ambos os extremos. Para ele, o que importava agora era proteger o que havia restado. O sumiço de Márcio, no entanto, era uma ferida aberta. Após a prisão, ele fora transferido sob custódia, mas escapou durante um suposto transporte entre delegacias. Suspeita-se de suborno. Nenhuma prova concreta. Apenas uma gravação de câmeras externas mostrando um carro com vidros escuros saindo da rota padrão. Henrique assistiu ao vídeo diversas vezes. Ele vai voltar, disse a Cláudia num tom grave. Você quer segurança permanente? Quero vigilância inteligente, invisível. Quero saber se ele respira diferente. Cláudia entendeu. Estamos rastreando todos os acessos. Se ele reaparecer, saberemos. Laura, em meio ao turbilhão, sentia o peso da visibilidade. Uma noite acordou com um ataque de ansiedade. Ouvira o som de galhos do lado de fora e pensou estar sendo seguida. Chorou em silêncio, encostada atrás da porta do quarto, até Henrique encontrá-la e sentar ao lado, sem dizer nada. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu achei que ia conseguir lidar. Você está lidando. Um dia de cada vez. Eles me veem como uma heroína, mas eu só sou uma menina que não queria mais ver alguém morrer. Henrique não respondeu. Apenas a abraçou. A imprensa insistia. Mensagens, ligações, presentes deixados na portaria da fundação. Uma jornalista tentou invadir o galpão antigo, onde Laura ficara nos primeiros dias. Um grupo de influencers fez um vídeo tentando recriar a trajetória de superação dela e viralizou pelas razões erradas. Henrique precisou emitir uma nota oficial pedindo respeito. Laura é uma jovem em recuperação. Ela deseja privacidade e tempo para recomeçar. O heroísmo não está na fama, mas no silêncio com que ela enfrentou o perigo. Ainda assim, as manchetes continuavam. Menina que desmascarou esposa de bilionário recusa fama. Quem é Laura, a enigmática garota que virou o Brasil de cabeça para baixo? Ela lia tudo em silêncio. Depois, apagava. Henrique passou a frequentar menos a empresa. Delegava. Estava mais presente em casa, mais calmo. Começou a cozinhar, mal, mas com entusiasmo. Insistia em fazer panquecas aos domingos, mesmo que saíssem deformadas. Laura ria, mesmo quando estava triste. Aos poucos, o riso voltava. Aos poucos, ela dormia mais. Aos poucos, o mundo lá fora fazia menos barulho. Você ainda quer ser minha filha? Ele perguntou certo dia, em um banco de madeira no jardim. Ela olhou para o céu nublado. Quero, mas só se for de verdade. Sempre foi. Ela assentiu. Silêncio. Um pacto silencioso entre duas vidas que se cruzaram por acaso e se salvaram mutuamente. No final daquele mês, Henrique convocou uma coletiva simples, só para dizer uma coisa. Nós dois estamos bem, estamos recomeçando. E não vamos alimentar mais espetáculos. A verdade foi dita. Agora é hora de viver em paz. Laura não apareceu, mas assistiu de longe com um pequeno sorriso. Pela primeira vez, sentiu que era possível e que o silêncio também podia ser liberdade.
O cartório estava silencioso. Henrique e Laura sentaram lado a lado diante da escrivã, que conferia os documentos com atenção. O ambiente era simples, mas o momento extraordinário. Laura segurava o colar com a letra L entre os dedos. Não estava nervosa, estava calma. Um tipo de calma nova, diferente de tudo o que já sentira antes. Não era vigilância, era paz. Então, é isso? Ela perguntou quase em um sussurro. Henrique sorriu. É isso, oficialmente. A escrivã olhou para ambos e carimbou o último documento com firmeza. Parabéns, Sr. Moretti. A adoção está concluída. Laura não chorou, mas sorriu com os olhos, e aquilo bastava. Sem alarde, Henrique comprou uma casa nova, fora da capital. Não era enorme, mas tinha tudo o que eles precisavam. Jardim, quintal, espaço para um ateliê de arte e uma pequena biblioteca particular. O lugar era cercado por árvores e afastado de qualquer vizinho barulhento. Ali, o nome Moretti não era manchete. Ali, eles podiam respirar. Os primeiros meses foram silenciosos. Laura se adaptava à rotina de estudar pela manhã e desenhar à tarde. Henrique fazia questão de levá-la pessoalmente às aulas, onde ela usava um nome alternativo para manter a discrição. Os professores sabiam quem ela era, mas a protegiam com o cuidado de quem entende o valor da dignidade. Ela não queria holofotes, queria normalidade, e estava construindo isso dia após dia. Numa noite de outubro, durante o jantar, Laura colocou um caderno sobre a mesa. Preciso te mostrar uma coisa. Henrique olhou curioso. Dentro do caderno havia anotações, desenhos, esquemas. Ela falava sobre criar um espaço, um lugar de acolhimento real, um centro comunitário para jovens em situação de rua, mas não um abrigo comum, um lugar onde as crianças seriam vistas. Eu pensei, se eu tive a chance de mudar tudo, talvez outras também possam. Só precisam de alguém que diga fica, em vez de sai daqui. Henrique se emocionou, não apenas com a ideia, mas com o fato de ela pensar em outros, de transformar dor em semente. Você quer que isso vire realidade? Quero, e quero começar pequeno. Não quero algo grande, quero algo verdadeiro. Ele assentiu. Então vamos fazer acontecer. Henrique contatou Cláudia. Explicou o plano. Em semanas, uma equipe de arquitetos e assistentes sociais estava envolvida. Laura escolheu o nome, Casa Horizonte, porque é onde a gente começa a ver um novo caminho, depois da rua, depois do medo. Ela quis participar de tudo. Escolheu as cores das paredes, a disposição dos quartos. Quis uma sala só de artes, outra para descanso e uma horta no quintal. Cada detalhe era dela. Enquanto isso, ela estudava com afinco. Começou a fazer terapia. Descobriu que gostava de biologia, que detestava matemática e que conseguia falar em público melhor do que imaginava. Com o tempo, os pesadelos diminuíram. O medo de ser esquecida também. E mais importante, o medo de confiar foi dando lugar à confiança em si mesma. Henrique a observava de longe, muitas vezes sem dizer nada, mas sempre ali, sempre atento, sempre presente. No início do verão, a obra da Casa Horizonte foi concluída. Henrique convidou poucos amigos, voluntários e funcionários da fundação. Nenhum jornalista, nenhuma câmera. Apenas pessoas reais, com histórias reais. Laura pediu para fazer um pequeno discurso. Subiu num pequeno palco improvisado e falou com voz firme. Eu não vim do lugar mais bonito do mundo e não tive as melhores memórias, mas tive sorte. Alguém me ouviu quando ninguém mais queria escutar. Ela olhou para Henrique. E hoje, quero que esse lugar seja isso. Um espaço onde ninguém precise gritar para ser visto. Onde ninguém seja só um número ou um problema. Onde cada menino e menina encontre um horizonte. As palmas vieram com força. Mas Laura apenas sorriu e desceu do palco em silêncio. Era só o começo. Naquela noite, ela caminhou com Henrique até o jardim da casa nova. Sentaram-se na varanda,
como faziam tantas vezes, olhando para o céu cheio de estrelas. Acha que algum dia eu vou parar de lembrar? Henrique ficou em silêncio por um momento. Talvez não, mas vai começar a lembrar de outras coisas também, boas, que vão ocupar o lugar das que doem. Ela olhou para ele. Você também carrega suas lembranças? Todos nós carregamos, mas agora eu carrego você também. E isso muda tudo. Laura sorriu. E pela primeira vez sentiu que renascer não era esquecer o que viveu. Era transformar. O salão estava cheio. Banners coloridos decoravam as paredes do novo centro comunitário com desenhos feitos pelas próprias crianças. Em cada canto havia sorrisos, vozes animadas, passos pequenos correndo por corredores antes vazios. No pátio, uma placa prateada reluzia sob o sol da manhã. Casa Horizonte, onde a coragem vira futuro. Laura ajeitou o microfone no palco simples montado no centro do jardim. Os convidados silenciaram. As câmeras de celulares foram levantadas, mas ali não havia jornalistas ou flashes sensacionalistas. Apenas amigos, educadores, jovens do projeto e ele, Henrique, sentado na primeira fileira com o mesmo olhar de sempre, sereno, presente e agora levemente úmido. Laura sorriu. Eu pensei muito sobre o que dizer hoje. Tentei escrever, depois desisti, depois escrevi de novo. E percebi que talvez algumas coisas só se dizem com o coração. Fez uma pausa. Respirou fundo. Durante muito tempo eu fui invisível, como tantas outras meninas e meninos que andam pelas ruas dessa cidade. Fui ignorada, fui temida, fui tratada como ameaça, quando tudo o que eu era uma criança com medo. Olhou ao redor. Os olhos de todos estavam nela. Mas um dia eu vi algo que não deveria ver. Ouvi algo que não deveria ouvir. E fiz o que ninguém esperava. Falei. Mais um silêncio. E foi ali que tudo mudou. Porque alguém me ouviu. Alguém me viu. Alguém acreditou. Laura olhou para Henrique. Ele sorriu com os olhos cheios d'água. Aquele dia salvou uma vida, mas salvou a minha também. Hoje, anos depois, estou aqui não porque sobrevivi, mas porque escolhi transformar a dor em algo maior. Porque o silêncio me matou por dentro por muito tempo, e agora é a minha voz que constrói, que acolhe, que cria pontes. Fez nova pausa. Este lugar não é um abrigo, é um começo, um lar, um espaço onde cada criança que entrar vai saber: você importa, você é visto e nunca mais vai andar sozinho. Palmas se espalharam, mas Laura não chorou. Ela apenas sorriu. Após o evento, crianças corriam pelo jardim, visitantes conversavam animadamente e os educadores organizavam as salas de arte e leitura. Laura caminhava em silêncio pelo corredor principal, tocando as paredes como se sentisse cada tijolo com o coração. Henrique se aproximou por trás. Foi o melhor discurso que já ouvi. Improvisado. Ela respondeu sorrindo. Verdadeiro, ele completou. Ficaram em silêncio por um tempo, observando o ambiente cheio de vida. Você sabia que esse lugar era o seu destino? Ele perguntou. Não, eu achava que meu destino era só sobreviver. Mas você me mostrou que dá para viver também. Henrique assentiu. Em seus olhos havia orgulho, mas também reverência. Ele sabia que Laura agora ia além de qualquer proteção que ele pudesse dar. Ela era luz própria. Ainda tem medo? Ele perguntou. Do escuro? Não mais. Agora, eu sou quem acende a luz para os outros. Na saída, uma menina de uns 7 anos segurou a mão de Laura e a olhou nos olhos. É verdade que você morava na rua? Laura abaixou-se, ficando na altura da pequena. É verdade. E você ficou triste? Muito, mas depois eu fiquei forte. E agora você é famosa? Laura sorriu. Agora eu sou alguém que escuta. Quer me contar o seu nome? A menina assentiu, tímida. Laura a abraçou e naquele momento soube. O ciclo havia se fechado. A menina que viu demais
não era mais vítima. Era Farol. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até logo!